Coritiba tinha muita dificuldade de construção, era um time lento com a bola. Quando tentava sair de trás, eventualmente, nos momentos em que defendeu um pouco mais atrás, tinha muito pouco escape de velocidade, quando não era a bola no Igor Paixão, tinha muita dificuldade de construir. Ainda assim, teve aquelas 2 chances no fim do primeiro tempo. E aí tenta mudar a característica na segunda etapa. O Mourinho coloca o Regis no lugar do Galarza. O time até consegue articular um pouco mais, mas aí se expõe muito no jogo, né? E vai cada vez se abrindo mais. E aí o Flamengo até teve a entrada de alguns titulares, o Arrascaeta entra no jogo, o Everton Ribeiro entra no jogo por alguns minutos. O Flamengo vai começar a atacar o espaço. Teve algumas chances em contragolpe, mas não foi um jogo brilhante do Flamengo. Foi um jogo mais de um jogo em que as circunstâncias contribuíram para uma sensação de tranquilidade, 2 gols de bola parada cedo no jogo. E o Flamengo acabou conduzindo para uma vitória que recoloca ele numa tentativa de se aproximar da zona de Libertadores. E tem aquela questão, né, Lino? Num time que está com a ideia de chegar mais à frente no Campeonato Brasileiro, está na disputa ainda de 3 competições, você conseguir vencer usando seus reservas, descansando os seus principais jogadores, tem um valor imensurável aí pensando nas próximas rodadas, porque quarta-feira já tem Campeonato Brasileiro de novo, no fim de semana também, e logo mais os jogos decisivos de Libertadores e Copa do Brasil. Chegou a hora de usar o elenco, mas você não faz isso sem estratégia, você não faz isso sem olhar as suas virtudes, sem compreender o adversário. Você sabe que do outro lado tem o Igor Paixão, jogador de velocidade, que joga dos 2 lados do campo, que no mano a mano vai fazer diferença para você. Se você tiver um Felipe Luiz marcando ele, você vai ter desequilíbrio. O que você faz? Você bota o Ayrton Lucas. Então, você economiza um jogador, mas você ganha uma virtude, né? Você coloca o Mateuzinho do outro lado também, porque é um jogador que vai equilibrar na velocidade se o Igor Paixão passar para o outro lado. Então, você passa a anular o adversário. Você tem 2 jogadores rápidos pelos lados do campo, você precisa do quê? De um bom lançador. Onde é que esse cara vai estar? Correndo atrás de zagueiro, brigando com o volante mais à frente? Não, ele puxou o Diego mais para trás, para fazer a primeira bola. Não era o Flamengo que pressionava no campo de ataque. O Flamengo marcava a partir da própria intermediária, no máximo cercava a saída de bola, mas não exercia aquela pressão que o time principal, ou o time completamente composto, é capaz de fazer. Então, o que eu acho de mais legal na vitória do Flamengo, ganhou com 2 bolas, né, pelo alto, 2 bolas paradas, foi não só usar o elenco, mas variar sistema, variar estratégia, entender o que é o jogo e dar um passo a mais no trabalho do Dorival Júnior. Isso eu achei legal. Eu imaginava nesse momento o Coritiba fazendo um campeonato mais tranquilo do que está fazendo até agora. Mas a sequência é muito ruim, né? Porque são uma vitória nos últimos 9 jogos do Campeonato Brasileiro, e essa vitória veio contra aquele Fortaleza que a gente falava que iniciou o jogo com o Coritiba. E está se tornando um adversário muito frágil quando joga longe da torcida, longe do Couto Pereira, né, Mansur? Hoje, além de ter tomado 2 gols de bola parada em erros de marcação, além disso, ele foi um time com muita dificuldade criativa, né? A gente já falava, a formação que entrou hoje dificultava muito ao Coritiba conseguir construir. Ainda que no final do primeiro tempo ele tenha conseguido, né? No segundo tempo ele ainda tenta colocar o Regis, que é um jogador de criação, e lá no Coritiba, depois de uma temporada fantástica no ano passado, né, na Série B com o Guarani, mas esse ano não está conseguindo jogar no Coritiba, não tem sequência também. Outro jogador que me surpreende ter iniciado no banco é o Aleph Manga, né? Inclusive ele entrou, uma bola na trave, teve uma das últimas bolas do jogo. Atacando já o espaço. Então entrou o Tony Anderson para tentar dar um pouco mais de poderio ofensivo. Agora, eu acho que o time mais se expôs do que conseguiu ser criativo no jogo. É uma sequência bem difícil. Acho que a gente vale falar também sobre a sequência do Dorival, né? Que desde que assumiu tem conseguido dar uma cara. O torcedor está bem mais animado, né? Desde a chegada do Dorival ao Flamengo. A gente tem números, inclusive, para mostrar do Dorival Júnior, desde que ele assumiu o clube. São 11 jogos, está aqui no nosso telão, ó. 11 jogos, 7 vitórias, 4 derrotas, são 21 gols marcados, 1,9, né, a média por jogo, e 10 gols sofridos, 0,9, quase 1 gol por jogo o Flamengo tem sofrido. O aproveitamento já subiu um bocado, já foi a 63%. O Flamengo perdeu, essas 4 derrotas foram o Inter na estreia, o jogo com o Atlético do Campeonato Brasileiro e logo na sequência a ida da Copa do Brasil. E depois o jogo com o Corinthians. Em que ele também mexeu bastante. E aí eu vi o Lino falando sobre a questão de você ter vencido o jogo, economizado pernas, rodado os jogadores. Agora, eu sei que o resultado esvazia demais esse debate. Mas eu sou um pouco crítico desse processo, desse tipo de escolha. Porque
Em tese, você ameaça sacrificar o campeonato mais importante em nome do menos importante. Se você pensar hierarquicamente em termos de desafio esportivo do ano, a Copa do Brasil é dos 3 campeonatos o menos importante. Se você fizer qualquer planejamento de início de ano, você vai jogar Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Escolhe um para perder. Tá, mas raciocina de um outro jeito. Olha só, se você tem um elenco grande o suficiente para escolher, dependendo dos adversários, né, jogadores alternativos, você não está pensando em perder. Você acha que vai ganhar esses jogos também. Você está planejado para isso. Mesmo com o segundo time, você não está colocando em risco. No seu planejamento, você acha que com esses reservas, você é capaz de vencer os adversários mais frágeis. Eu não vejo isso. Eu acho que o time que o Flamengo entrou hoje em campo tornava o jogo de hoje um cenário absolutamente aberto. Tanto que o Flamengo criou pouco e construiu duas vezes em bola parada. O time que entrou hoje era melhor do que o do Curitiba. Então, mas eu ia falar o seguinte... Você estreita muitas diferenças, Lino. A minha tese é a seguinte: se eu tenho um elenco formado, um elenco numeroso, importante, formado com mais qualidade técnica do que os rivais, sim, onde eu tenho que me afirmar? Onde é que é o meu terreno controlado? Onde naturalmente o grande elenco vai se afirmar? Nos pontos corridos de 38 rodadas. Onde naturalmente o poderio de investimento ele vai se fazer valer. A Copa, ela é um torneio sujeito a uma série de contingências. Não é Copa. Talvez a sua abordagem precisasse de um outro ponto de vista. Não é a Copa, é o adversário. Nas próprias Copas você pode escolher o time que você vai colocar. O que eu entendo é que o jogo com o Atlético tenha criado um apelo emocional fortíssimo e era difícil você dizer à arquibancada que você ia pisar no freio ali. Embora se você tivesse abertamente desde o início do ano definido que a Copa do Brasil era o menos importante, talvez você fosse compreendido, mas é difícil fazer. Mas um time que gasta o Flamengo jamais vai poder dizer isso. O que eu digo é que não faz sentido você fragilizar muito o time 2 rodadas seguintes no Campeonato Brasileiro em nome de um campeonato que, por melhor que sujeita tantas contingências, que por mais espetacular que tenha sido a exibição do Flamengo contra o Atlético, no fim o Flamengo se classificou por 1 centímetro. Mas quando ele foi a bola que entrou. E aí, se você sacrifica demais o brasileiro e você tem uma noite ruim numa Copa, você acabou a temporada, porque você está muito longe do brasileiro. Mas ele não está sacrificando o brasileiro. Como não, ele está fora até da Libertadores pelo brasileiro. Eu entendo o que você quer dizer, mas pensa bem, Mansur, se você tem um elenco do tamanho do Flamengo, é que planejam mal, por isso trocam treinador, por isso não sabem o que estão fazendo e não dão a sensação para a gente de que o planejamento é esse. Você vai economizar em alguns momentos das Copas, nos grandes jogos das Copas você vai colocar a sua equipe principal, nos grandes jogos do Campeonato Brasileiro você vai colocar, nos outros você vai administrando. Você tem que administrar a temporada pelo perfil de adversário que você vai enfrentar. No jogo de hoje dava para fazer isso e veio o resultado. Eu acho que Deixa eu só interromper vocês. Eu estou superestimando, né? Eu acho que a narrativa está vindo depois do resultado construído. Pode ser. I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up.